A gente marcou esse BCVL Talks, eu já falei com a Juliana antes, é um quadro que a gente já fez algumas oportunidades anteriores, teve o Chico Muslich aí, o Fred Torola, também da Pesco, entre outros, e a ideia, na verdade, é conciliar um pouco dois eventos, né? Tanto o BCVL Talks, quanto também o lançamento do meu livro, e por isso até o tema dos acordos de leniência, né? Que é o tema do meu livro. Eu não vou me estender aqui porque tenho certeza que todo mundo aqui tem muito mais a aprender com a Juliana do que comigo com relação a esse tema, mas o convite foi bastante especial para mim e também o aceite da professora Juliana é muito relevante porque ela participou de diversos momentos ali da construção desse trabalho. Em primeiro lugar, como um marco teórico do trabalho dela de consensualidade e sanção administrativa, então é um livro que com certeza vale a pena ser lido, ser estudado, traz diversos insights extremamente relevantes nesse ponto. Um segundo momento, eu tive também a satisfação de fazer a disciplina como aluno especial de sanções administrativas, que ela ministra do mestrado profissional da FGV em São Paulo, e foi uma disciplina bastante rica, ali foi bem quando estourou a pandemia, então pegamos essa substituição da fase de presencial para as aulas online, e foi muito positivo, porque o grupo era muito diverso, então tinha advogado administrativo, advogado criminal, membros de Ministério Público Federal, gerente jurídico de empresas também que tinham muito a contribuir sobre o tema, então foi uma experiência bastante enriquecedora. E, por fim, também eu tive a grata satisfação de a Juliana participar da minha banca. Foi um momento muito especial. As contribuições dela foram, de fato, para fazer pensar um pouco fora da caixa também no momento da banca, coisa que, quando vem a pergunta, você pensa, caramba, acabei não abordando esse tema também, é um insight extremamente importante. Né? Então, é alguém que acompanhou bastante o trabalho e que eu tenho a satisfação aqui de tê-la conosco hoje. Falando um pouquinho da questão dos acordos de leniência, daí já passando a palavra para ela, a gente vive num momento muito desafiador desse instituto, porque a cada dia que passa, a gente acaba tendo novidades, né? Então, quando eu mesmo estava fazendo meu trabalho, logo antes de entregar a primeira versão para o meu orientador, a gente teve a reforma da lei de improbidade, então eu tive que revisitar tudo que tinha colocado. E não só isso, também mais recentemente, agora, principalmente esse início de ano, tem sido bastante uma efervescência muito grande de novos temas, com a própria decisão do STF, né, do ministro André Mendonça e do ministro Dias Toffoli, tratando a questão da repactuação dos acordos. E também agora, mais recentemente, no final de fevereiro, a gente teve uma nova instrução normativa do TCU, a instrução 94 de 2024, que fala também, aborda essa questão da cooperação interinstitucional, né, que é algo muito, muito importante. Eu vou colocando uma percepção pessoal minha, que a gente vivencia 3 grandes momentos, né? Fazendo um recorte dos últimos 10, 11 anos, aí, desde a edição da Lei Anticorrupção. Um primeiro momento de desconhecimento, que vai ali de 2013 até 2014, 2015, por aí em diante, que a gente não chegou a ter nenhum acordo de leniência celebrado. Um segundo momento ali de uma efervescência na onda da Lava Jato, que vai de 2016, 2017 até ali meados de 2020. E, por fim, de 2020 em diante, com mais força aí ao longo dos últimos 2 anos, que a gente tem um momento não diria de derrocado, mas um momento de revisitação de todo o trabalho que foi realizado. Então, a gente vê aí discussões de repactuação, próprios pleitos por parte dos colaboradores de
rescisão dos acordos de leniência, de anulação dos acordos de leniência também. Então, esse é um tema que vem se endereçando, olhando prospectivamente, que se avizinha, que com certeza é algo muito interessante. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Juliana e novamente agradecendo a participação aqui no evento. Muito obrigada. Acho que hoje é um dia muito feliz nós honrarmos o Bruno Guimarães Bianchi, que nos apresenta uma belíssima obra, né? Eu já tive a oportunidade de fazer a leitura em primeira mão e eu acho que fui muito beneficiada nesse processo todo de ter interação com o Bruno. Acho que todos vocês conhecem a imensa capacidade, o respeito, a generosidade, a sofisticação, a curiosidade genuína, enfim, todos os atributos, né, tão especiais que fazem com que o Bruno seja verdadeiramente um pesquisador e hoje uma autoridade na temática da consensualidade dos acordos de leniência. Mas também porque a gente tem aqui uma belíssima obra, né, uma belíssima obra, e eu gostaria muito que as autoridades que estão agora negociando, e o prazo urge, né, elas têm agora talvez mais 54 dias, lessem o trabalho do Bruno. Eu acho que se nós temos um manual agora de como trabalhar essa revisitação operacional, essa repactuação, temos que considerar os vários pontos que o Bruno nos apresenta. Então, pensando nessa janela de oportunidade, no prestígio que nós temos que conferir ao Bruno merecidamente, e também nesse momento de reflexão operacional e acadêmica, eu decidi fazer uma fala que vai trabalhar exatamente a questão de como nós podemos enfrentar os desafios colocados hoje aos acordos de leniência. Então, se me permita, uma primeiríssima digressão a respeito dos acordos de leniência, né? Nós temos um instrumento. Eu acho que, antes de tudo, é importantíssimo salientarmos que a acordo de leniência é um instrumento, não é um instrumento tipicamente, ou ao menos específico para a área de corrupção, mas que passa por outras vertentes. Então, o acordo de leniência nasce justamente em matéria de truste. Quando houve a alteração da 884 de 94 de 2001, para prever o acordo de leniência, ainda de modo muito tímido, apenas para os casos de infrações. E aí, na sequência, você tem essa ampliação. Hoje nós temos, claro, o acordo de leniência em matéria de combate à corrupção, mas também vão se verificar em outras searas, até com outra nomenclatura. Então, na lei do processo sanador, no âmbito da CVM do Banco Central, nós temos o acordo de supervisão, que não deixa de ser um tipo de acordo de leniência. Então, eu queria colocar em evidência que hoje há um teste de sobrevivência do acordo de leniência enquanto um instrumento eficiente para satisfazer finalidades públicas. E acho que o Bruno coloca isso de modo muito claro. O acordo de leniência não é um sinalagma entre partes, parte A e parte B, mas tem que ser verdadeiramente um acordo voltado à efetividade dentro de um subsistema. Então, Bruno coloca isso bastante claro no seu trabalho, justamente a eficiência dos acordos de leniência para investigações mais céleres e para bons resultados relacionados à integridade, tá? Então, eu queria primeiro colocar essa minha preocupação com relação aos debates que nós temos em curso hoje, que é justamente o instrumento. E qual a mensagem que isso será passada em termos de enforcement? Se nós sabemos que pessoas físicas e jurídicas reagem a incentivos, quando nós temos uma oportunidade de repactuação nos moldes como está sendo proposto agora, daqui a pouco o trabalho sai um pouco melhor, mas eu queria colocar essa lente para vocês. Quais são os incentivos em jogo? Quer dizer, será que as pessoas jurídicas procurarão celebrar acordos de leniência? Vocês podem me falar, Ju? É claro que vão. Afinal de contas, é a melhor alternativa que se coloca hoje diante do caso concreto. Mas aí que vem um ponto interessante, né? Quais os impactos desse novo arranjo que está sendo reestruturado agora para as futuras leniências? Quais serão os incentivos definidores para se sentar à mesa de negociação? E um ponto importante é justamente um compromisso que o Bruno coloca muito bem no livro dele, que é o compromisso com a pactuação original. Ninguém aqui está defendendo que a leniência se comporte como um contrato administrativo licitado, mas nós estamos dizendo justamente que o momento da negociação é importante.
não é apenas um encontro formal para estabelecer um documento e depois ele ser sistematicamente repactuado, certo? Então, a gente tem que pensar justamente que hoje nós estamos com esse teste da efetividade do instrumento, que congrega um passado, eu gostei da classificação proposta pelo Bruno, um passado ainda desconhecido, de muito experimentalismo, de muito pragmatismo, vamos fechar os acordos, depois ver no que vai dar, mas agora estamos nesse momento de realmente passar limpo tudo que foi experimentado e diante de cenários novos, né? Eu acho que um ponto interessante que o Bruno coloca no trabalho dele, e que com o qual eu concordo, que esses são justamente acordos, né? São instrumentos obrigacionais de longo prazo, é como ele vai colocar exatamente isso. Então, verificarmos que dentro dessa execução diferida de longo prazo, é natural que nós tenhamos cenários distintos que vão trazer posições econômicas, posições de compliance, respostas, inclusive sancionatórias diferentes no decorrer dessa passagem, desse decurso de tempo. Então, esse pressuposto colocado, minha preocupação de verdade com relação ao instrumento, muito além da Operação Lava Jato, muito além do cenário atual, muito além da repactuação que está em curso agora, sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal, eu vou traçar o que aconteceu na última semana, e a partir disso a gente avança com o que o Bruno tem a nos oferecer no livro dele, tá? Então, acho que todos estão cientes, semana passada, houve pelo menos 2 importantes decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma primeira decisão resultante de uma audiência de conciliação promovida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, especificamente relator ministro André Mendonça. E aqui nós temos um primeiro ponto super curioso, né? Porque foi o próprio ministro André Mendonça que conduziu as negociações dos acordos que estão sendo questionados agora na ADPF 1051, proposta pelo PCdoB, PSOL e também pelo Solidariedade. E claro que isso aí não vai estar nas atas, mas que eu soube off the records, é que ele chegou a questionar, inclusive, representantes das empresas se houve de fato coação. Eu acho que todos ficaram bastante acuados, ou talvez constrangidos de dizer se houve ou não coação, mas esse foi um momento alto, né, desse debate bem interessante. E o que aconteceu foi justamente uma metodologia que o Supremo Tribunal Federal tem se investido cada vez mais diante de casos complexos, diante de casos com repercussão política, econômica e assim por diante. Por exemplo, com relação à discussão dos royalties do petróleo, também o Supremo Tribunal Federal adotou autocomposição. E aqui é interessante verificarmos que esse arranjo de autocomposição não quer dizer absolutamente nada quanto ao escrutínio do STF em termos de mérito, em termos de validade, em termos de efetividade dos acordos de leniência que estão em discussão. Isso quer dizer simplesmente que o ministro André Mendonça fez um arranjo de governança para revisitação desses acordos sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal, na tentativa de que haja autenticamente uma etapa de cooperação institucional. O Bruno fala bastante dessa cooperação institucional e talvez seria interessante, não sei se ele vai ter aqui o direito de resposta, se vai querer se pronunciar, eu adoraria escutar. Não é uma agressão, já foi essa parte, viu, Bruno? Mas eu só queria, de fato, ouvir de você se essa autocomposição do STF se coaduna com a sua ideia de cooperação institucional. Você propõe uma cooperação institucional com a qual eu sempre concordei, embora de uma governança absolutamente complexa, mas agora a gente tem, né, uma cooperação institucional. Como que você veria essa perspectiva, tá? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é esse papel central do Supremo Tribunal Federal dentro de uma concertação consensual de autocomposição em que o STF não vai, pelo menos a princípio, se posicionar sobre os pedidos apresentados por esses autores da DPF 1051, mas, especificamente, o STF está dando um espaço, uma arena de discussão e de diálogo para tentar que as partes, todas envolvidas, direta e indiretamente, cheguem a um bom termo com relação à repactuação das leniências, tá? Então, isso posto, eu queria colocar algumas perspectivas aqui sobre o papel do Supremo Tribunal Federal com relação aos acordos de leniência.
Por meio dessa DPF, nós temos, primeiro, um papel endógeno com relação ao próprio pedido, à própria circunstância fática da DPF 1051, que é justamente a questão de garantia de um direito à repactuação, é isso que as partes procuram, a partir de uma declaração de estado de coisa inconstitucional, como se as empresas tivessem sido coagidas a celebrarem os acordos. Aqui eu já dando spoiler, eu acho que a palavra coação bastante forte. Também eu desconfio que as empresas, em algum momento de negociação e celebração dos acordos de leniência, vão justamente ter um conforto, como, por exemplo, em qualquer relação de compra e venda comercial, certo? Elas estão numa posição de revelação de ilícitos, é desconfortável. Haverá aqui um peso e mesmo uma negociação que vai estar permeada por meio de estratégias, e sabendo que há sim uma superioridade do poder público frente à empresa pactuante, a empresa que vai celebrar a leniência. É natural que o seja, porque nós temos o poder punitivo do Estado, também à disposição, caso esse acordo não seja fechado. Então, a tese da coação, como um certo desconforto, como um arm twisting effect, que está sendo bem colocada agora, eu não concordo particularmente. Eu gosto da linha do Bruno Bianchi, que fala justamente no dever de realizar o devido processo legal com motivação e boa-fé. E acho que nós precisamos qualificar um pouco melhor esse argumento com relação à coação. E eu colocaria dentro de algumas chaves. Primeiro, verificar se há um efetivo contraditório. Não dá para se falar coação quando nós temos sucessivas trocas, sucessivas etapas de negociação, em que a proposta apresentada por uma das partes recebe resposta. Quer dizer, nós temos aqui um contraditório. Isso é absolutamente diferente, por exemplo, de uma autoridade pública que faça a minuta de acordo e simplesmente exija que a outra assine, porque, do contrário, vai se dar andamento à via punitiva, certo? Aqui, talvez, claro, sempre depende de prova, sempre depende da circunstância concreta, mas, a princípio, nós temos uma abertura muito maior à tese da coação do que no caso em que haja, de fato, o exercício do contraditório, em que a cada proposta se tem uma resposta. Também, acho que outro ponto importante é pensar justamente que as partes trabalharam para a construção de uma solução jurídica. Quer dizer, no final do dia, não foi apenas uma assunção de compromissos pura e simples, mas teve, de fato, a proposta de construir uma solução jurídica. E aqui também me parece bastante adequado pensarmos nas chaves, ainda que psicológicas, a respeito do que vem a ser proporcional e equânime. Hoje está no texto da LINDB, no artigo 26 da LINDB, que eu acho que se aplica inexoravelmente a todos os acordos administrativos, inclusive os acordos de leniência, inclusive os afirmados pelo Ministério Público Federal. Não vejo como deixar de fora da LINDB o regime jurídico do MPF. Então, a questão fundamental é saber o que é proporcional e equânime. Isso foi feito no T0. Podemos ter discussões, podemos ter hoje, à luz do passado, alguma argumentação. Mas o fato é que, naquele momento, tanto houve essa proporcionalidade, quanto justamente se afirmou, né, se celebrou esse acordo. Agora, é claro que o que é proporcional e equânime não é dado apenas no T0. Isso é dinâmico e a todo momento haverá necessidade de fazer essa revisão. Então, esse é um ponto super importante que eu quero dizer. A DPF leva ao Supremo essa revisão, mas pensando na tese da coação, com a qual eu não compactuo, e talvez o Bruno, claro que tem o direito de resposta, mas pelo menos da leitura, teria dificuldades também em afirmar que houve efetivamente uma coação. Mas acontece que a revisão desses acordos de leniência é legítima. É legítima porque hoje nós estamos em um novo cenário econômico que vai afetar significativamente as leniências. Colocaria aqui 3 fatores fundamentais. Primeiro fator,
propriamente os desdobramentos da Operação Lava Jato, os desdobramentos com relação à Ability to Pay, então, toda a reconstituição que nós temos das empresas com relação à dificuldade de honrar com os compromissos pecuniários assumidos nos acordos de leniência. Podemos questionar se de modo legítimo ou não, sabendo que grande parcela disso decorre de créditos públicos que não foram cumpridos, que não foram honrados. Parcela desse cenário decorre também de um outro aspecto, não está sendo debatido, acho importante debater. As negociações foram longas, tanto no âmbito do TCU, da CGU, quanto no campo do MPF. As negociações demoraram para serem celebradas, de modo geral. E quando nós temos um estado de letargia da negociação, é natural que a empresa sofra, né, com uma série de circunstâncias e agravamentos econômicos por conta de perda de possibilidade de negócios, perda reputacional, de crédito e assim por diante. Então, eu gostaria de salientar esse aspecto que não está sendo debatido, mas que eu colocaria na mesa. O tempo da negociação. O tempo da negociação foi muito longo e certamente afetou esse ability to pay. E acho que o outro ponto relevante a ser considerado também no terceiro ponto aqui para a nossa conversa, que é justamente o artigo 65 da Lei Federal de Processo Administrativo, que eu entendo ser plenamente aplicável, ou seja, a possibilidade de revisão da sanção administrativa diante de novas intercorrências, diante de um novo cenário, que vai justamente demonstrar que essa circunstância impede a plena satisfação do cumprimento da sanção. Aí vocês podem me falar, mas a acordo de leniência não é propriamente uma sanção. O acordo de leniência está entre um acordo substitutivo ou um acordo de colaboração. Temos uma grande disputa a respeito dessas figuras, mas qual que é o ponto? Na minha avaliação, o artigo 65 vai se aplicar também na condição de um substituto da sanção. Então, quando eu faço uma leitura sancionatória, eu também vou congregar os acordos que se acoplam para colaborar ou substituir a atividade sancionatória, o mesmo racional que vai se ter com relação ao artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, quer dizer, quando fala em sanção, não se está pensando apenas na sanção formal, mas também nessa resposta que pode ser, inclusive, consensual, substitutiva da sanção. Então, acho que por essas três razões, é muito temerário dizer que houve autenticamente uma coação, mas que há uma oportunidade de revisão e ela é bem-vinda, eu tenho certeza que há. Inclusive, o decreto de 2022 avançou bastante quando previu no artigo 54 a possibilidade de alteração ou substituição de obrigações. Eu seria um pouco mais radical e enfática para dizer que os acordos de leniência têm que ter uma cláusula de repactuação. Uma repactuação ordinária, então, de acordo com um cronograma pré-definido, haverá essa repactuação, mas também à luz de alguma circunstância, não digo propriamente imprevista, mas uma circunstância relevante que impeça o pleno cumprimento das cláusulas acordadas. Tanto assim, que o artigo 65 da 9784 fala justamente em quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes, quer dizer, não está propriamente dentro da teoria da imprevisão, mas há alguma coisa significativa que ocasione esse deturpamento da execução ótima dos acordos de leniência, tá? Então, retomando aqui o raciocínio, tudo isso acredito que seja um componente endógeno que foi solicitado na ADPF, mas a ADPF faz com que o Supremo tenha também um papel exógeno, quase como um regulador dos acordos de leniência. O que a ADPF pede agora com relação ao papel do STF? Primeiro, que o STF garanta o direito à repactuação, lembrando que repactuação não é anulação nem rescisão. Importante artigo da Amanda Taide, que saiu recentemente fazendo essa diferenciação, achei super didático e interessante, tá? Mas, justamente, esse dever, né, de revisar os termos negociados
na medida que seja necessário, para atingimento das finalidades últimas que levaram originalmente à celebração do acordo de leniência. Mas também, a DPF pede a declaração de que a CGU seja a autoridade ótima ou autoridade gerencial da celebração dos acordos de leniência, o que é uma grande polêmica considerando o papel do Ministério Público Federal, inclusive objeto de disputa dentro do âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, e que também o STF confira parâmetros para esse devido processo legal da negociação e da repactuação. Então, eu queria chamar a atenção sobre esse novo momento que nós estamos agora, que não é apenas uma decisão intrínseca à Operação Lava Jato e às leniências firmadas nesse contexto, mas a própria instrumentalidade, ou seja, quando a STF eventualmente homologar, ou se for o caso, decidir, a DPF estará traçando parâmetros para o futuro. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente começar nossa conversa, né? Bom, a governança disso tudo, como vocês podem ver, é altamente complexa, né? Então, vejam, primeiro, uma tentativa de fazer com que haja uma atuação conjunta e coordenada dessas instituições públicas, dessas empresas que há tanto tempo tentam exatamente realizar essa coordenação. Mas a vida é complexa, os interesses se apresentam, nós temos disputas em jogo, certo? Então, será que agora, numa mesa do Supremo Tribunal Federal, haverá um comportamento diferente? E também acho que é importante colocar que essa governança é pautada por princípios. Então, o que ficou considerado nessa reunião, dia 26 de fevereiro, não foi propriamente seguir uma outra regra. Não estamos aqui no campo das regras. Até porque nós temos essa disputa a respeito do regime jurídico no âmbito da CGU e do Ministério Público, naturalmente do Ministério Público Federal, que afasta justamente, ou pelo menos argumenta, né, que sejam afastadas as regras relativas à LAC e também às demais esferas administrativas com relação à sua atividade. Então, o ponto colocado foi um arranjo de governança com base em princípios. São eles: boa-fé na negociação, mútua colaboração e cooperação, confidencialidade, suspensão do par, que é uma questão até para viabilizar essa renegociação, e razoabilidade e proporcionalidade. Quer dizer, nós que trabalhamos tanto com princípios, sabemos que eles, muitas vezes, querem dizer muita coisa. O que é proporcional e razoável para uma empresa signatária? O que é proporcional e razoável para o Ministério Público, para o TCU, para a CGU? Então, é uma governança altamente sofisticada e complexa, essa que está se tentando agora. Pela primeira vez, a gente tem aqui um prazo fatalíssimo para a celebração e repactuação desses acordos, a renegociação, né? Então, 60 dias para que MPF, CGU e AGU alcancem um certo consenso. E a dinâmica é uma dinâmica também que eu considero altamente complexa, e vai ser pautada em a estruturação de um relatório pelo MPF, CGU, AGU, e depois a oitiva do Ministério Público Federal e também do TCU a respeito dessas tratativas. Ou seja, nós temos aqui a PGR e o TCU como grandes fiscalizadores e, porventura, mediadores dessa repactuação. Então, se nós temos que escolher alguns vencedores dessa dinâmica toda, dessa queda de braços, talvez nós tenhamos essa primazia do TCU, novamente, e também da PGR, por mais que nós tenhamos uma segunda turma ainda muito reticente com relação à Operação Lava Jato, e mesmo a própria competência do MPF em matéria de celebração dos acordos de leniência, pelo menos nesse arranjo de governança, nós temos um papel singular atribuído à PGR e ao TCU. Talvez uma oportunidade, como o Bruno colocou agora, de otimização da Instrução Normativa 94, muito embora me pareça que ela seja estruturada para futuras pactuações, talvez seja um parâmetro a ser adotado com relação à nova recomposição desses cálculos, tá? E, por fim, nós teremos também
a homologação dos acordos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quais acordos são esses? Esses acordos de repactuação, como se fossem propriamente aditivos que vão reconfigurar os acordos de leniência que já estavam em debate, né, já estavam em discussão. E agora isso foi elevado ao âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, por tudo isso, eu queria só colocar algumas ideias para nós pensarmos a respeito desse arranjo e cotejando também a obra excepcional do Bruno, tá? Então, primeiro aspecto importante, fazer aqui cor aqui ao livro do Bruno, é que nós temos esse arranjo de governabilidade muito complexo, muito sofisticado e incrivelmente difícil, na minha avaliação, de ser trabalhado, mas nós temos algumas instituições vencedoras. Como isso vai se desenvolver no futuro? Ou seja, como que no final do dia nós teremos essa repactuação? Essas são cenas dos próximos capítulos, só tenho uma coisa a dizer. Talvez o jurídico tenha menos a dizer do que arranjos de compromisso pragmático para que esses acordos sigam adiante. Porque me parece o seguinte, na DPF, a tese da coação, e se coação fosse, levaria à nulidade desses acordos de leniência, certo? Só que todos estão na mesma arena, na mesma página, de que a anulação desse acordo seria muito pior para o interesse público do que mantê-los repactuados. Então, me parece que agora a tentativa é menos jurídica, tanto é que nós temos balizas principiológicas e muito mais de arranjo de concertação de ordem pragmática, a fim de verificar como a situação vai se posicionar para o futuro. Outro ponto importante com relação ao instrumento, tá? Eu acho que nós estamos aqui num divisor de águas para saber se um instrumento é de fato um instrumento, uma mera formalidade para viabilizar arranjos de contingência. Então, acho que um ponto fundamental é que a pactuação original seja sempre observada. Então, quais foram as razões pelas quais se levou originalmente à celebração do acordo de leniência? Qual o grau de colaboração, provas, evidências, falas, colaboração? Tudo isso deve ser cotejado, assim como a expectativa com relação àquele específico acordo de leniência, de modo que nós não tenhamos agora uma completa desnaturação. Eu acho muito importante que a fundamentação, a motivação agora, encontre eco na motivação original, na linha do que o Bruno Bianchi fala, da necessidade de ter uma motivação da celebração dos acordos, também uma necessidade de motivação da repactuação, mas também uma motivação que trabalhe, que dialogue com aquela original. E ainda que a motivação não esteja propriamente clara, é o momento de buscar todo o processo de negociação e estabelecer esse paralelo. Quer dizer, a gente pode, inclusive, pensar em uma eventual abusividade, caso não se tenha esse paralelo, sem contar que nós teremos a possibilidade de colocar em dúvida a própria eficácia desse instrumento consensual. E eu acho também que nós estamos, talvez de modo inédito e de modo bastante pitoresco aqui diante de um balcão único, né? Então, aquela ideia que é tão deflagrada do balcão único, que o Bruno critica, e eu tanto concordo, parece que agora nós vamos ter justamente esse arranjo com o formato de balcão único, mas aqui tem uma outra reflexão importante. É fundamental pensarmos na autonomia e independência de cada acordo de leniência. Eu sei que há uma demanda dentro do direito brasileiro de uniformização, de clareza, de ter uma solução única para vários casos, mas não é assim que deve se comportar. Nós temos que ter a perspectiva de que cada empresa tem uma história, tem um tipo de ilícito, uma participação, um grau de cooperação, isso tudo tem que ser ponderado. Talvez uma régua uniforme é o que está sendo definido, mas mesmo assim, eu filio numa corrente que vai entender que o regime jurídico é dado não apenas pelas normas em si, mas também pelo contrato ou pelo acordo que será celebrado, de modo que é
plenamente viável, eu até diria que é saudável, que cada solução tenha um arranjo de compromisso diferente, certo? E aí eu estou relativizando bastante o princípio da isonomia. É um aspecto super debatido no âmbito da consensualidade, ou seja, o quanto que uma parte que celebra o acordo também tem que ter justamente os mesmos parâmetros com relação ao seu acordo. Eu acho que isso é bastante relativo, na medida em que nós vamos ter, como eu falei agora há pouco, as especificidades com relação à natureza da parte, o objeto, as finalidades, o início envolvido e assim por diante. Aonde haverá a isonomia? Nos elementos de ordem de garantia e processo. Então, todos têm que ter devido processo legal, todos têm que ter essa motivação, todos têm que ter uma análise de proporcionalidade e equanimicidade ao seu tempo específico, certo? Então, isso vai ser garantido a todos. Agora, a mensuração específica, digo mais, os próprios critérios de mensuração não serão os mesmos. Porque, eventualmente, para um acordo de leniência, um critério de mensuração é exatamente uma colaboração para conseguir evidências, enquanto em uma outra situação, a colaboração está exatamente no desmantelamento de um esquema engendrado de corrupção, um desmantelamento de um cartel. Então, acho que é esse o ponto que o Bruno tanto nos coloca, de pensar justamente na finalidade pela qual aquele acordo de leniência foi celebrado. Eles não são uniformes, não devem ser tratados de modo uniforme, né? Então, essa é a minha preocupação com relação ao futuro. E acho que um último ponto importante para a gente colocar, e cotejando aqui com a obra do Bruno, é justamente essa questão do que vem a ser a consensualidade, a imperatividade na linha de corrupção, que ele também trabalha e que nos reforça agora a pensarmos, né? Me parece que, de modo geral, se trabalha os acordos administrativos, dentre eles o acordo de leniência, de modo ainda eminentemente formal, como se contratos fossem, sem trazer a lógica da consensualidade para a sua celebração e para a sua vida. Então, o que eu estou chamando aqui de lógica da consensualidade? É uma lógica pautada em alguns primados. Então, primeiro, um primado dialógico, um constante diálogo. Segundo, um compromisso com relação ao resultado. Quer dizer, eu não vou cumprir a leniência porque eu assumi um compromisso. Eu vou cumprir a leniência porque, ao cumprir com o meu compromisso, eu consigo alcançar as finalidades públicas. E caso eu não consiga satisfazer as finalidades públicas, é natural que haja uma revisão. E finalidade pública compreendida aqui de modo amplo, porque uma das finalidades públicas importantes é justamente que a empresa tenha a capacidade de se reestruturar economicamente. Nós temos muitos interesses associados à preservação da empresa, isso ficou tão sensível agora na redação da 14.230, que altera a Lei de Improbidade Administrativa. Isso aqui também vale. Um outro ponto importante também é a tipicidade e flexibilidade de formas. Então, essa autocomposição parece ser um pouco estranha, me parece pensarmos que o ideal seria a repactuação natural entre as partes signatárias, mas foi um fluxo necessário. Se é isso que nós temos hoje, a minha torcida é que essas repactuações aconteçam bem e que sejam definitivamente cumpridas, sabendo que no futuro haverá necessidade de voltar a ter essa repactuação. E, por fim, uma lógica consensual é uma lógica que não é punitivista. É uma lógica que pensa para o futuro, que pode ser melhor para o futuro, independentemente daquilo que aconteceu no passado, que, claro, que não é uma questão de passar pano, muito embora nós tenhamos um acordo de leniência, quase uma tolerância a esse erro. Mas nós sabemos justamente que o mais importante agora não é punir, porque se punir fosse a resposta, a gente está no instrumento errado. O instrumento é a sanção, e não a celebração do acordo de leniência. Então, nós temos que levar isso aqui a sério. No final do dia, por mais que haja a assunção de responsabilidade por parte das empresas signatárias, isso não quer dizer que a acordo de leniência deva necessariamente ter uma veste punitivista. Eu estou um pouco preocupada com relação a como isso vai se colocar
nessa mesa de negociação. Será que as empresas vão simplesmente tolerar alguma indicação apenas para repactuar e ter um respiro, sem endereçar os seus problemas, sem trabalhar de frente com as suas dificuldades? Ou será que nós teremos efetivamente uma repactuação orientada para o seu futuro? Então, acho que aqui vai ser muito um entrelace de jogo institucional, também de dinâmicas que vão se apresentar com relação ao fato concreto, do que propriamente algo permeado pelo direito. Mas é isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que o Bruno Bianchi apresenta um manual que tem que ser levado lá para o ministro André Mendonça. Não sei se o Bruno já fez isso, mas se não fizer, fica aqui meu forte encorajamento que eu faça o quanto antes. E, enquanto a isso, só dou os parabéns e exponho a minha imensa alegria em estar aqui, junto com pessoas tão gabaritadas e balizadas, mas especialmente todas as admiradoras do Bruno Bianchi, como eu sou, já faz um grande tempo. Parabéns, Bruno. Perfeito, professora Juliana. Eu vou pontuar aqui as questões que você trouxe também, mas antes só um aviso geral aqui. A gente tem convidados externos, então caso alguém tenha algum questionamento, contribuição, também pode ficar à vontade, é só levantar a mão virtualmente aqui que a gente abre o vídeo e o microfone. Vendo aqui de relance, eu vejo que o professor Rafael Schwind está participando aqui com a gente, então desde já fica um abraço a ele. Professora Juliana, eu acho que assim, os pontos que você colocou são muito, muito desafiadores. Aí essa questão da coação, de fato, é um negócio que faz pensar, porque é uma palavra muito forte e, claro, sem analisar, sem espelhar em nenhum caso concreto, porque, obviamente, cada caso é um caso, né? Mas é uma linha muito tênue entre a coação e instrumentos de negociação padrão, né, que são comuns. É óbvio que se a pessoa está numa posição mais frágil, numa mesa de negociação, ela vai estar suscetível a aceitar condições negociais menos atrativas. Então, isso faz parte de qualquer mesa de negociação e entra um pouco naquela lógica também do dilema do prisioneiro, querendo ou não, né, trazendo um passo inicial. De outro lado, também tem situações em que, como eu até pontuei um pouco no meu livro, a gente verifica que muitas empresas, principalmente no âmbito da Lava Jato, elas têm até um aspecto, por mais que sejam empresas extremamente consolidadas, mas um aspecto familiar muito forte. Então, são empresas extremamente estruturadas, das maiores do Brasil, mas no final do dia há um controle familiar muito forte. E isso que vem sendo alvo de muito questionamento dos patriarcas de uma das construtoras envolvidas. Ele publicou recentemente um livro que é basicamente um desagravo, vamos colocar assim, uma situação que espelha o outro lado do que a gente acaba vendo aí na mídia, né? Então é uma situação muito complicada de ser avaliada. Eu acho que continuo achando, na verdade, que o acordo ele tem que ser analisado de acordo com o momento que ele foi feito. Isso não quer dizer que ele tem que estar próximo a uma fotografia, né, de ser algo estanque, mas ser um filme no sentido de tem que se adaptando, na medida do possível, à realidade que coloca. Principalmente porque esse âmbito sancionador ele também não é algo estanque. A cada dia que passa, a gente acaba descobrindo novas provas, novas questões envolvidas que ou corroboram aquilo que foi colocado e aqueles documentos, informações que foram dados na leniência, ou até mesmo são capazes de infirmar tudo aquilo que foi colocado. Principalmente no âmbito criminal, uma reclamação frequente que a gente vê é delações premiadas que vêm desacompanhadas de documentos, por exemplo. Então, tudo que vem depois, ele afeta também, querendo ou não, um acordo, seja do ponto de vista positivo, de confirmar aquilo que foi colocado, seja do ponto de vista negativo, de mostrar que, entre aspas, aquela foi uma história inventada pelo leniente. Então, tem que ter esse critério de adequação para o momento que ele está.
E como a professora bem colocou, teve acordo ali que começou a ser negociado, falando do âmbito da Lava Jato e CGU, começou a negociar em 2014, foi celebrado no final de 2017. Então, a gente está num cenário que teve 3, 4 anos de negociação e que, obviamente, o valor das provas lá atrás, em 2014, quando todas as outras frentes de negociação criminal, administrativo em outras esferas e por aí em diante não tinham avançado de determinada forma, elas tinham um valor negocial muito maior, né? Então, a disposição para aceitar eventualmente uma condição mais atrativa à empresa ou algo do gênero era com certeza muito, muito maior. Então, isso que você falou muito bem da questão do critério de mensuração e o tempo de negociação, o momento em que ele foi negociado, isso não pode se perder de vista. E sobre o tema da autocomposição ali, de fato, essa questão do balcão único de negócio, das diversas competências que a gente tem, o MPF, querendo ou não, uma competência, a minha visão, autoproclamada no sentido de que não está lastreado na lei, não tem fundamento na lei, mas sim na construção que é feita, nas diversas notas técnicas de MPF, também dos Ministérios Públicos Estaduais. Eu acho que é importante, é um passo que, querendo ou não, acaba sendo um momento que vai disciplinar, vamos colocar assim, um laboratório que vai disciplinar como que esse instituto vai se comportar daqui para frente, porque se a gente tiver, de fato, uma cooperação e, principalmente, um respeito às competências de cada um dos outros órgãos, a gente tem medidas, vamos colocar assim, para ter um instituto seguro e, consequentemente, utilizado. Né? Agora, se a gente passar por uma derrocada e todo esse processo de repactuação, com a atuação dos diversos órgãos não ter efeito, gerar mais insegurança do que segurança jurídica, aí é colocado novamente a teste, vamos colocar dessa forma, todo o instituto em si. Então, esse é um tema que cada dia que passa e cada momento que passa a gente acaba tendo novidades, né? Então, tudo que a gente está colocando hoje pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, enfim, acabe sendo colocado em xeque e, eventualmente, tenhamos novos andamentos, novas comprovações do que vai acontecer. Então, acho que era um pouco essas as minhas percepções do que foi colocado. Eu vou passar a palavra, então, aqui para eventuais comentários, dúvidas, caso alguém tenha tanto de externos, que daí basta levantar a mão, ou também nas salas aqui, tanto Curitiba, Rio de Janeiro, quanto o Rafael, que está aqui conosco também. Fique à vontade, por favor. Eu tenho uma dúvida, então. Prazer. Professora Juliana, boa tarde, tudo bem? Paulo, falando aqui, obrigado pela presença, de estar com a gente. Eu tenho uma dúvida que é relacionada um pouco à possibilidade de haver uma divergência, o papel do STF nesse meio. Agora, com a levada dos acordos de leniência, a minha dúvida é se houver uma divergência ao longo do processo, especialmente no papel do TCU e do MPF, eventualmente uma divergência com o acordo, qual que seria o papel do STF nesse modelo? Ele teria alguma possibilidade de abrir divergência, eventualmente acolher uma posição do TCU que eventualmente não tenha sido negociada entre a CGE e a CGU e as partes, ou ele vai ter um papel meramente homologatório? Pergunto porque muito está se discutindo essas questões de acordos assistidos, né? No TCU está tendo isso, e está se discutindo nesses contratos de pactuação de concessões, e o TCU ele tem uma dúvida ali qual que é o papel que ele tem que adotar. Os ministros foram numa linha de que não poderiam adotar medidas que não são acordadas pelas partes, outros falaram que teria que avançar um pouquinho em alguns pontos eventuais que não foram debatidos. Então, essa é a minha dúvida, muito numa composição combativa do STF, de eventualmente alguma divergência dentro do processo, do TCU, da MPF, eventual discussão de algum termo de discordância, qual que vai ser a postura do STF? Ele não pode, ele vai ter que adotar uma linha, ele vai ter que só homologar, ele vai ter que rejeitar e devolver para as discussões.
Era mais ou menos essa dúvida que eu tinha. É Paulo, né? Isso. Paulo, excelente pergunta. Bom, primeiro, como você pode imaginar, nada disso foi previsto dentro desse arranjo de governança, certo? Então, basicamente, o que o Supremo fez foi conferir como vocês estão reunidos numa mesa, justamente o momento de encontro e a assunção de compromisso mútuo de cooperação para evitar os melhores esforços, tá? Então, quanto a isso, acho que vai tentar ao máximo evitar ter divergências, mas para quem já trabalhou com leniência, quem conhece a dificuldade de governança, sabe que isso é altamente sofisticado e difícil, tá? Vamos lá, sua pergunta é com relação à possibilidade do Supremo entender que a posição do TCU é mais adequada e determinar uma repactuação conforme o Tribunal de Contas da União tenha colocado. Olha, ou qualquer outra instituição de controle. Eu tenho defendido, e acho que é importante, reconhecermos a reserva de negociação. Então, nós estamos aqui diante de acordos administrativos que terão partes signatárias e que negociaram entre si. Essa reserva de negociação quer dizer que nós não podemos delegar parcela ou permitir que controladores façam a moldura da negociação a seu bel prazer. Isso se colocou em muitas oportunidades, então, por exemplo, desde a necessidade de ter um consentimento prévio do TCU com relação aos acordos que serão celebrados em esfera regulatória, como o caso da Anatel, até também com relação a parâmetros específicos desses acordos, por exemplo, com relação ao ressarcimento nos vários casos envolvendo a leniência. Então, o que eu gostaria de dizer é que, na minha avaliação, não pode ser papel do STF, diante de uma impossibilidade de arranjo consensual, determinar uma revisão dos acordos por vontade própria do STF de modo unilateral. Nem parte da negociação. Aqui eu entendo que a constitucionalidade trabalha com a reserva de negociação. E se passar desse prazo, não se alcançar um bom termo, ou seja, a cooperação se mostrar infrutífera, aí o resultado vai ser justamente o Supremo dando continuidade à DPF adstrito aos pedidos que lhe foram provocados. Tanto é que, no final, qual que vai ser o pedido? Reconhecer o direito a essa renegociação e se volta para a esfera de cada realidade da leniência. Maravilha. Só a minha dúvida era se o TCU ele não acabaria não entrando na própria negociação, porque eventualmente poderia ele ter um opinativo, o MPF ter um opinativo, houver uma divergência ali, devolve para as partes negociarem, e aí acaba que o próprio órgão de controle entra nas negociações e vai pautando as negociações. Né? Era um pouco nessa minha dúvida ali, se haveria esse retorno dialógico ou se deveria se tocar o processo mesmo, que eu acho que é o mais adequado. Agora, Paulo, essa é a minha opinião. Não quer dizer que, eventualmente, o Supremo não vai fazer isso. Até porque colocou justamente a PGR e o TCU em uma posição destacada nesse arranjo de governança. Mas a minha posição sempre foi essa, de respeito à reserva de negociação. E no passado, quando eu era mais jovem, era um pouco mais enfática, né? Eu falava que não podia ter boi na linha. Mas já que a gente está aqui entre colegas e amigos, é um pouco nessa perspectiva. Não pode ter boi na linha. Conversa é papo reto entre os negociantes. Maravilha, obrigado. Acredito que seja isso. Rafael, quer pontuar alguma coisa? Eu queria, de público, parabenizar o Bruno pelo lançamento do livro, pela conquista, desejar muitas felicidades aí na sua primeira obra, que eu tenho certeza de que vai ser de absoluto sucesso, e fazer um agradecimento de público à professora Juliana. É uma honra receber a professora Juliana no nosso escritório. Para quem não sabe, a professora Juliana é minha professora, uma das minhas referências no direito administrativo. Eu tenho a sorte de ser coetâneo geracionalmente da professora Juliana, então de ler os seus livros, aprender com ela. Então é uma grande honra recebê-la aqui no nosso escritório para nos dar essa aula que nos brindou com tanto conhecimento, simplicidade e tecnicidade da nossa professora Juliana. Então, professora Ju, agradeço aqui em nome do escritório a sua colaboração e a sua humildade de estar com a gente hoje aqui no nosso evento.
Imagina, Rafael, eu que sou fãzaça do Rafael, eu acho que é um dos maiores iniciativistas hoje no Brasil, e consegue ter essa raridade de reunir um grande cabedal acadêmico, também com uma orientação prática, assim, com um primor invejável, para falar a verdade, é uma raridade mesmo. Então, além disso, somos amigos. Então, eu fico realmente muito feliz em estar aqui hoje. E também essa coincidência que a gente tem, né, Rafa, de ambos sermos admiradores do Bruno Bianchi. E a sua produção, e na sequência que ele vai apresentar mais e mais obras, porque é apenas um jovem com uma competência, uma capacidade gigantesca que está apenas começando. Obrigado, professora Juliana. Acho que é isso. Novamente, então, faço das palavras do Rafael as minhas, agradeço a participação aqui e com certeza teremos outras oportunidades também para debater esse e outros temas. Maravilha. Parabéns, Bruno. Comemore muito, sucesso. Agora é levar uma obra para cada autoridade, que elas sigam a sua cartilha de recomendação, que é excepcional, super balizada, e que você continue sendo esse pesquisador de grande aspiração e que certamente vai nos brindar ainda com muito conhecimento no futuro, mas desde já, parabéns por esse grande marco. Obrigado, professora, e obrigado a todos os presentes. Agora vamos encerrar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.